Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo para que juntos nós meditemos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para uma leitura no Salmo 56. No Salmo 56 e o versículo número 3. Salmo 56 e o versículo número 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Meus amados, o salmista, ele demonstra aqui uma disposição de confiar no Senhor. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, nesta manhã, a nossa meditação é: quais as razões do salmista para firmar este propósito? No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Qual a sua base? Quais os fundamentos? Por que ele está tão confiante? E nós temos aqui pelo menos 6 razões que, a partir desse momento, eu quero repartir com você. Amém? Então, a primeira razão aqui é a palavra de Deus. Observe o versículo número 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Olha aí. Em Deus louvarei a sua palavra. O salmista, ele queria engrandecer a palavra de Deus. Ele queria enaltecer a palavra de Deus. Então, no dia em que ele temesse, ele iria confiar no Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor lhe dava esta confiança. Observe, em Deus louvarei a sua palavra. Então, ele confiava na palavra de Deus, naquilo que estava escrito a respeito do que Deus poderia fazer por ele quando chegasse um momento difícil, um momento em que o receio, em que o temor viesse ao seu coração. Então, a primeira razão dele é a palavra de Deus. A segunda razão é a justiça de Deus. Então, Davi sabia que Deus é reto, é justo e iria divulgar a sua causa. É o que nós vamos encontrar aí no versículo 5 ao 7. Ouça: todos os dias torcem, ou melhor, ainda no verso 4, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Ouviu? Então a confiança estava na palavra de Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Quer dizer, o que o ser humano pode fazer comigo? Não é? Então, ele tinha plena confiança na palavra do Senhor, porque ele sabia do poder da palavra.
ele sabia que Deus tinha poder para ajudá-lo. E nós temos também aqui, agora sim, do verso 5 ao 7, a justiça de Deus. Olha, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos, ou todos os seus pensamentos, são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Ouviu? Então o salmista aqui, ele diz que todos os dias os seus inimigos se uniam e tramavam coisas ruins contra ele. Eles estavam aguardando a sua morte. Mas Davi sabia que Deus faria alguma coisa. Então ele pergunta: porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Quer dizer, será que esses que me querem fazer mal, eles vão conseguir escapar pela sua própria maldade? Ele sabia que não. Ele sabia que Deus é o justo juiz. É o que ele diz: ó Deus, derruba os povos na sua ira. A ideia aqui é de um juízo divino, é de uma justiça divina diante da maldade, no caso contra ele. Então, o salmista diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. É um propósito, né? É uma demonstração de confiança em quê? Quais as razões que ele tinha para dizer isto? Era, primeiro, a palavra de Deus, depois, a justiça de Deus, e também os cuidados de Deus para com ele. Olha o versículo número 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quer dizer, tu contaste as minhas vagueações. Aqui, vagueação é peregrinação, é o caminhar. A ideia aqui é do sofrimento que o salmista já tinha enfrentado na sua vida, das lágrimas que ele já tinha derramado nessa jornada da vida. Talvez você que está me ouvindo está derramando lágrimas nesse momento por alguma dificuldade, por alguma injustiça. E talvez você sente o peso dessa jornada nesta vida. Mas saiba que Deus conhece tudo. Olha aí, tu contaste as minhas vagueações. Quer dizer, tu sabes quanto tempo eu já estou enfrentando essa dificuldade. Tu conheces toda a minha vida. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Quer dizer, o Senhor guarda as minhas lágrimas. Odre era uma bolsa de couro de animais, né? Era um recipiente para líquido. Então ele usa numa linguagem figurada que Deus estava guardando as suas lágrimas. Isso fala do quê? Isso fala do cuidado de Deus. E ele continua e diz assim: isto sei eu, ou melhor, não estão elas no teu livro? Quer dizer, a ideia aqui é de que Deus tem na sua memória a vida do salmista, as suas dificuldades. Livro fala de memória. É claro, é uma linguagem figurada, como que Deus estivesse anotando tudo o que o salmista passava. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, Deus, em relação ao teu caso, Deus conhece tudo. Tudo está relatado, tudo está no seu livro.
tudo está diante da memória de Deus. O que o salmista quer transmitir aos seus ouvintes é que Deus conhece toda a sua vida, não é? É que Deus não vai se esquecer dele. Por quê? Porque as suas lágrimas, elas estão escritas no livro de Deus. Não estão elas no teu livro? Tu não tens aí reservado um lugar para ter na sua memória as minhas lágrimas, o meu sofrimento? Então isso aí fala do cuidado de Deus para com ele. Então, diante do cuidado de Deus para com ele, ele podia dizer: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aí, no verso número 9, nós vamos ver o que? A fidelidade de Deus. Olha o verso número 9, olha. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Ouviu? A certeza que ele tinha? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Os meus inimigos, eles fugirão, eles recuarão, eles irão para trás. Por quê? Porque Deus certamente ouviria o clamor de Davi. Então, meu amado, Deus ouve o teu clamor, os teus inimigos retrocederão. É isso que ele está dizendo. E isso fala do quê? Isso fala da fidelidade de Deus, não é? Isso fala de que Deus, ele é fiel, de que Deus cuida dos seus. Olha, no dia em que eu clamar, não é? Então retrocederão os meus inimigos. Então, diante desta fidelidade que ele via em Deus, ele podia dizer: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Meu amado, quando nós chegamos no versículo número 10, nós vamos perceber aqui mais uma razão para essa afirmação do salmista: são as promessas de Deus. Olha o verso número 10. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Mais uma vez ele se refere à palavra, e a palavra de Deus, ela envolve promessas. Então ele iria engrandecer a Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas eram e elas são fiéis a todo aquele que crê, a todo aquele que confia. Então, essas promessas de Deus, elas faziam com que o salmista tivesse confiança em afirmar: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Meu amado, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por ti. Observe ainda a segurança que Deus dava ao salmista, do verso número 11. Olha o que diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que bonito. Aqui é algo que ele já tinha feito, uma decisão que ele já havia tomado. Em Deus tenho posto a minha confiança. Quer dizer, no meu dia a dia, eu tenho confiado em Deus. Eu confio nele. Então, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, diante dessa segurança, ele podia dizer: no dia em que eu temer. Que dia é esse? Dia da dificuldade, né? A Bíblia fala que devemos estar preparados para o dia mau, o dia da adversidade, o dia da prova, o dia da luta, o dia das decisões importantes. Então, nesse dia em que o receio chegasse no coração dele,
ele iria confiar em Deus. Meu amado, nesta manhã, esta palavra, ela deve ser aplicada ao meu e ao teu coração. O salmista tinha essas razões: a palavra de Deus, a justiça de Deus, os cuidados de Deus, a fidelidade de Deus, a segurança que Deus lhe proporcionava. Então, diante de tudo isto, ele estava decidido: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E você? No dia em que você temer, não é? No dia em que a dificuldade bater a tua porta, no dia em que você se ver diante de um ataque do inimigo, no dia que você precisar tomar uma decisão na sua vida, o que você dirá? O salmista disse: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quer dizer, ele iria confiar em Deus. Então, diante dessas convicções pessoais que ele tinha, ele iria confiar, ele não iria fugir, ele não iria murmurar, ele iria confiar em Deus. E você? O que você tem feito diante desta luta que você está enfrentando? O que você fará amanhã ou depois, quando chegar, quando bater a luta à tua porta? Então Deus espera que você tenha a mesma posição do salmista. E qual era a posição dele? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vamos observar agora, vamos ler esse trecho juntos, para você ver as suas razões, mais uma vez. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Quer dizer, o que me pode fazer a natureza humana? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para mal. Eles pensam de mim, mas para me fazer mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na sua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha que bonito o diálogo do salmista com Deus, né? Não estão elas no teu livro? Tu sabes por onde tenho andado. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Está vendo? Essa é a fidelidade de Deus, olha. Deus está comigo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Então, meu amado, guarde esse salmo, guarde esse versículo número 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, quando a luta chegar, quando a dificuldade cercar você, quando a angústia bater a tua porta, o que você deve fazer? Confiar em Deus. Hei de confiar em ti. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa, Deus é justo, Deus cuida de mim, cuida de você, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, Deus dá total segurança e, claro, Deus está conosco. Eu sei que meus inimigos recuarão. Por quê? Porque Deus está comigo.
Meu amado, Deus também está com você. Deus está conosco. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fique com essa palavra para que Deus abençoe ricamente o teu dia, que você tenha um dia na presença do Senhor. Agora nós vamos ouvir um cântico, né? Eu vou chamar aqui, eu vou chamar a irmã Fernanda, e depois eu vou chamar a irmã Rosimeire. Essas duas irmãs, nesta manhã, elas irão louvar o nome do Senhor. Aí eu gostaria que você tivesse um pouquinho mais de paciência, porque no final eu estarei orando por você, tá bom? Vamos ver então